Olá, boa noite. Mais uma quarta-feira e a gente aqui. E hoje eu trouxe um assunto que é o que está em alta essa semana. Para quem não sabe, a gente acabou de lançar o nosso curso da microrrena. E hoje, como não podia faltar, a aula vai ser, eu vou falar tudo sobre a microrrena. Então, você que quer conhecer mais, quer saber mais sobre essa técnica da micropigmentação, tem que estar aqui comigo hoje. Nanda, Mara, sejam bem-vindas à nossa live de hoje. Primeiramente, quero agradecer quem vai estar comigo hoje, né? Seja muito bem-vindo. E quem vai assistir essa live num outro momento. Também queria me desculpar pela minha voz, eu tô meio congestionada, então pode ser que em algum momento a minha voz falhe um pouquinho. Eu tô com uma aguinha aqui do lado, então a gente vai conversando e se eu precisar dar algumas paradinhas, vocês já sabem que é porque eu tô bem congestionada, tá? A Fran acabou de entrar, seja bem-vinda, Fran. A Emily. Bom, pessoal, a Drica, seja bem-vinda, meninas. Bom, hoje eu separei aqui, eu tenho um roteirinho aqui do meu lado, como sempre, né? Pra gente falar aqui sobre as coisas da microrrena. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o que é a microrrena, né? Porque pelo nome, muitas pessoas ficam com dúvida. É uma micropigmentação? É uma rena? O que é a microrrena, tá? Então, a primeira coisa que eu vou explicar para vocês é isso. A microrrena é uma técnica da micropigmentação. Então, sim, é um procedimento invasivo, tá? Porém, ela é um procedimento que tem uma durabilidade menor do que uma micropigmentação teria, tá? Só que ela dura mais do que a rena. Por que o nome rena, tá? Porque o resultado dessa sobrancelha, o resultado final, vai se assemelhar àquela sobrancelha que a gente faz com a rena, tá? Com a diferença de que vai durar mais, tá? Então, assim, por que que eu desenvolvi essa técnica? Por que que eu tô trazendo isso para vocês? Porque hoje a mulher, ela quer ter uma sobrancelha bonita, ela quer ter uma sobrancelha preenchida, tanto que elas usam isso, muita maquiagem. Antigamente usava-se muito lápis nas sobrancelhas. E aí veio a rena, né, que acabou fazendo um boom aí da mulherada tudo aplicando rena na sobrancelha para ficar com aquela rena mais marcada, aquela sobrancelha mais definida, mais desenhada. Principalmente quem tem pouco pelo gosta de ter uma sobrancelha mais marcadinha, de se olhar e se ver com a sobrancelha. Então, quando eu desenvolvi essa técnica da microrrena, foi com esse intuito de atender essas mulheres, né, que querem ter uma sobrancelha mais marcada, que dure mais do que a rena, porque a rena ela fica linda, feita corretamente. Qual que é o inconveniente da rena? Ela dura pouco. Então, a microrrena, ela dá um efeito semelhante ao da rena que a gente está acostumada, que faz em 2, 3 dias sai, né? Porém, ela dura de 2 a 4 meses. Então, para aquela cliente que a cada 15 dias, a cada 20 dias, ela tá lá no seu estúdio para fazer a sobrancelha com rena, isso já não vai acontecer porque ela vai fazer essa microrrena e vai voltar a cada 2 meses, 3 meses para refazer esse procedimento. Porém, isso não impede que ela vá até o seu estúdio, que ela vá até você para fazer a limpeza dos pelos, porque os pelos não param de nascer, tá? Então você vai ter essa cliente continuando com você para fazer o designer, para fazer a limpeza da sobrancelha, para manter essa sobrancelha bonita. Outra coisa que vai acontecer, essa cliente, se ela tem pelos brancos,
ela vai precisar continuar fazendo a coloração desses pelos. E aí entra um serviço que você vai oferecer à parte, que é a coloração de sobrancelhas, que é diferente do procedimento de rena, porque a rena ela atinge o pelo e a pele, e a coloração ela só atinge o pelo e tem durabilidade de 30 dias, e é um serviço com um custo maior do que o da rena. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Aonde eu trabalho, o designer de sobrancelha é R$50, o designer com a coloração de sobrancelhas é R$75 e o designer com a rena é 60. Então, olha a diferença, eu vou deixar de ganhar 60, vou ganhar 75 pelo menos a cada 30 dias quando essa cliente vier para fazer a coloração, no caso dela ter pelo branco. Ah, mas então qual a vantagem da microrrena? A vantagem da microrrena é que ela vai ter a sobrancelha sempre desenhada e o desenho não vai ficar alterando. Porque o que acontece com a rena, tá? Quando a gente faz a rena, a gente vai lá e faz um desenho. Da segunda vez que a cliente vem, a gente faz outro. E sempre ela tá com alterações nesse design. E isso não vai acontecer por conta da micro-rena, né? Que ela vai ter um procedimento ali fixo de em torno de 2 a 4 meses. Mas, Cris, o que vai determinar essa durabilidade do procedimento? O tipo de pele da cliente. Tá? E os cuidados que essa cliente vai ter, e a gente vai falar sobre isso mais pra frente, tá? Mas só tô adiantando um pouquinho aqui para vocês terem uma ideia das coisas que podem acontecer neste momento, tá? Qualquer profissional pode fazer e pode trabalhar com a microrrena? Bom, recomenda-se que o profissional seja micropigmentador, né? E isso faz parte, gente, da cadeia evolutiva do profissional de design. Aquele profissional que começou como design de sobrancelha, em algum momento ele vai sentir a necessidade de virar um micropigmentador, pelo menos a grande maioria. Conheço algumas pessoas que não e encaminham para outros profissionais e tá tudo certo. Porém, esse profissional, ele já não estaria apto para fazer o procedimento de microrrena. Então, a gente recomenda que sejam micropigmentadores. Agora, podem ser micropigmentadores em início de profissão. É uma coisa que vai dar super certo. Por quê? Porque vai te trazer mais cliente, vai te trazer segurança em relação ao trabalho. Você não tem que se preocupar com as coisas que mais a gente tem medo, principalmente no início. É a fixação, é a profundidade, é construção de fios. Então, você não vai ter que se preocupar com nada disso. Você vai trabalhar somente com o procedimento de pintura mesmo do desenho. O que você precisa ter ali, isso é fundamental. Um bom design. Se você não faz um bom desenho na tua sobrancelha, você não vai ter um bom resultado. Então, isso é primordial. Trabalhar bem o desenho da sobrancelha, o design dessa sobrancelha. Então, esse profissional iniciante vai ter toda essa parte para trabalhar a segurança e ter tempo para amadurecer profissionalmente, tá? E para aquele profissional que já atua na área, é uma vertente bem legal para se trabalhar, porque o que acaba acontecendo? Como ele é um procedimento, como ele é um procedimento temporário, né? É um procedimento que vai durar aí de 2 a 4 meses, dependendo dos cuidados, da pele da cliente, não vai ocorrer aquelas degradações de cor que é tão terrível, né? Que a gente tanto teme, que são as sobrancelhas laranjas, avermelhadas, as sobrancelhas acinzentadas. Então, não vai ocorrer mais isso nessa sobrancelha. Por que não vai ocorrer isso? Porque ela vai sair mais rápido, não vai dar tempo de ocorrer essa degradação de cor. Isso desde que o pigmento seja implantado na camada correta, tá? Porque quando a gente fala de implantação superficial, que é o que
faz com que ela dure menos tempo. A gente está falando aqui de pele, né? Que é importante a gente conhecer a pele, porque é a nossa tela onde a gente vai trabalhar, então a gente tem que ter pelo menos um mínimo de conhecimento em relação à pele e a gente saber que a gente vai trabalhar na primeira camada, que é a epiderme, a camada mais superficial da pele. Então, para a gente trabalhar nessa camada, conforme vai tendo a renovação celular, esse procedimento vai saindo, não dá tempo de ter esse desbotamento, né, e da cor. Então, a gente fica livre desse processo e a pele da cliente fica pronta para receber um próximo procedimento. Então, hoje tem profissionais que estão preferindo trabalhar com métodos que saem, né, mais superficiais do que aqueles métodos mais profundos que duravam anos e davam aqueles transtornos depois de um tempo, porque tem que remover, porque teve alteração de cor. Esses últimos tempos eu fiz alguns anúncios e o que veio de pessoas precisando de despigmentação foi gigantesco. Quase que 80% das pessoas eram necessários fazer o trabalho de despigmentação para corrigir a sobrancelha. Então, gente, é uma coisa muito séria. Então, de repente, é uma vertente. Por quê? Porque quando você trabalha um procedimento superficial, como é a microrrena, você fica livre de quê? Você fica livre de retoque, você fica livre daquela pressão do procedimento ter que durar 1 ano, 2 anos. Ele vai durar 4 meses? É o máximo? Ah, pode durar 6. Beleza, é sorte da cliente, ela cuidou bem, o procedimento ficou legal. Então, são situações que a gente passa a ver que o que vale mais a pena? A gente oferecer um serviço que vai durar 2, 3 anos ou a gente ter um procedimento com um custo menor para cliente, porque a microrrena é mais barato do que a micropigmentação, com uma durabilidade menor e a possibilidade dela fazer mais vezes e sair. E o dia que ela não quiser refazer mais, ela não é necessário, ela aguarda a degradação total, ou ela parte, se ela gostou tanto e quiser, ela parte para uma micropigmentação para ter um procedimento mais duradouro. Só um minutinho. Tá? Então, é importante a gente ver essa parte da microrrena, né, que a gente consegue atender o profissional iniciante, o profissional que já atua, que quer trabalhar numa vertente mais suave, mais leve, sem aquela pressão, tá? Então, é super legal, ela atende todos os tipos de profissional. E clientes também, clientes que estão com medo de procedimento, clientes que, não gostam da ideia. Eu tenho muita cliente assim, tá, gente? Por isso que foi uma das coisas que me atraiu, né, para fazer isso. São clientes que não querem nada definitivo, né? São clientes que falam assim, e se um dia eu não quiser mais? E se um dia eu não gostar? Ah, tem que remover? Tem como resolver? Tem, mas o trabalho é mais árduo, vamos dizer assim. São 5, 6 meses para fazer uma remoção, ou tem que passar por laser, né? É um pouco mais rápido, mas mesmo assim, às vezes 3, 4 sessões de laser. O custo, né? Que é mais alto. Então, a gente tem tudo isso. Pessoal, vou interromper aqui só um pouquinho para lembrar que se vocês tiverem dúvida ou quiserem saber qualquer coisa em relação a isso ou a outras coisas, a gente pode falar aqui também. Deixa a perguntinha aqui de vocês no comentário, tá? E pra gente fazer a microrrena, é necessário algumas coisinhas. E a primeira coisa que é necessário a gente ter é o domínio do design de sobrancelha. Ou seja, fazer uma marcação de excelência, ser boa em desenhos de sobrancelha. E quando eu falo desenho, eu não tô falando só de papel, eu tô falando desenhar no rosto da cliente, seguindo as medidas da cliente, tá? Para que ela tenha um desenho harmonioso para o seu formato de rosto. Depois, a segunda coisa que a gente tem que ter domínio é sobre o equipamento que a gente vai trabalhar. E a microrrena, ela é feita com o Tebori.
Deixa eu só pegar aqui um tebori pra vocês. Pega meu tebori que tá aqui. O roxinho, tá aí. O tebori. O tebori, ele parece uma canetinha. Ó, tá aqui, tá? Esse é o tebori, gente. Apresento pra vocês. O tebori, ele é uma caneta, tá? Como vocês podem ver. Algumas canetas, elas podem ter esse cabeçote nas duas extremidades. Eu vou mostrar bem aqui de pertinho pra vocês. Não sei se dá pra ver. Deixa eu ver aqui. Oi, peraí. Acho que não tá dando pra ver. Deixa eu ver se eu consegui abrir um pouquinho. Tá vendo? Aqui deu pra ver agora, tá? Ó, eles têm tebores com esse círculo no meio e tem tebores que são retinhos. Esse aqui, gente, que tem esse círculo no meio, ele é um tebori que ele acopla as lâminas round, que são as lâminas circulares, tá? E acopla também as lâminas retas, que são as chanfradas e as planas. E já já a gente vai falar sobre lâminas, tá? O tebori, ele é composto por esse cabeçote, tá? Ó, tô mostrando aqui pra vocês, ele desmonta. Alguns tebores são de alumínio, outros são de inox. Esse aqui, ele é esterilizável, ele é todo em alumínio, tá? E a gente acopla esse cabeçote no corpo, rosqueia, e aqui, ó, ele abre. Tá vendo, ó? Ele abre e conforme eu quero, eu fecho a espessura, ó. Tá? Ó, fechei, deixei ele bem fechadinho, ó. E aqui eu abro, ó. Eu vou soltando a rosca, ó, ele vai abrindo, tá vendo? Então, isso é o que faz a lâmina ficar presa nessa ponta aqui. Então, quando a gente vai fazer o trabalho, a gente acopla a lâmina aqui, trava a lâmina, deixa ela bem fechadinha, bem durinha, para poder fazer o procedimento, tá? Então, a gente precisa conhecer como é o nosso tebori, se ele é para lâmina circular, se ele é só para lâmina plana. Existem tebores que só acoplam circulares, existem tebores que só acoplam as lâminas planas e existe esse desse tipo aqui que eu tô mostrando para vocês, que eles acoplam as duas lâminas, tá? Além da gente conhecer o tebori, por que a micro-rena eu optei por trabalhar com o tebori? Porque o tebori tem um custo muito menor para vocês, profissionais, né? Um tebori desse é na faixa de 15 a 20 reais, mas tem tebores de até 120, 200 reais, tá? Mas para quem tá começando, eu gosto desse, gente, eu não gosto daqueles cheios de coisas, tem uns que tem... enfeitinho, não, eu gosto do basiquinho, ó, canetinha básica, mais simplesinha de tudo, custa R$14,99 no Mercado Livre, tá? Então, o custo é bem baixo mesmo. E as lâminas, que eu vou explicar um pouquinho das lâminas para vocês agora, que a gente trabalha. A lâmina do tebori nada mais é do que a gente chama de lâmina por quê? Porque ele é um agrupamento, tá, de agulhas, então são várias agulhinhas dispostas, ó, que seriam as agulhinhas dispostas paralelamente, que quando elas são agrupadas, quando elas são postas paralelamente e juntas, elas deixam de ter a função perfurante e passam a ser cortantes. Ai, que bom! A Artes da Vovó tá falando aqui que já economizou muito por causa das dicas. Que legal! Então, ó, só para vocês terem uma ideia, as lâminas, né, normalmente do tebori, que a gente usa para o microblend, a gente utiliza as lâminas que elas passam a ter essa ação cortante. Porém, as lâminas que a gente vai utilizar no micro-rena, né, na micro-rena, elas têm ação perfurante sim, tá? Principalmente as lâminas que são double,
que a gente chama, que são as double lines. Por que double lines? Porque elas são dessa forma, ó, elas apresentam duas camadas de agulhas, tá? E quando essas agulhas elas são agrupadas, elas não conseguem mais ter o poder cortante. Se eu tivesse uma fileira só de lâminas, ela tem ação cortante. Quando ela passa a ter duas fileiras de lâmina, elas passam a ter ação perfurante. E as lâminas que são perfurantes, que são double lines, elas são responsáveis por trabalhos esfumados, que é o trabalho que a gente vai trabalhar, que é aquele trabalho que dá uma sombra na nossa pele. E o legal desse trabalho é porque ele não possui bordas. Então, é aquele trabalho que você vê que a sobrancelha tá escura, mas ela não tem um contorno. Nós chamamos de borda infinita, que é onde a gente vê que a sobrancelha tá preenchida, mas ela não tem aquela marcação, ele é suave nos contornos, tá? Principalmente nos contornos superiores. Então, é super importante a gente ter essa noção de sombreamento. Dentro das lâminas, tá? Das double lines, que a gente chama, que são as lâminas duplas, nós temos dois tipos de lâminas, tá? A primeira a gente chama de lâmina plana, onde todas as agulhas são na mesma direção. Ó, vou tirar esse dedinho aqui só para fazer de conta. São na mesma direção, tá? Elas são dispostas paralelamente na mesma direção, retas. Então, essas lâminas nós chamamos de lâminas planas. Dentro ainda dessa linha double, nós temos as lâminas que são chanfradas, são double chanfrada. O que é o chanfrado? São as lâminas diagonais. Então, ó, aqui faz de conta que tem uma diagonal, tá vendo? Ó, uma diagonal. Drica, já vou chegar no pigmento aqui, tá? Eu trabalho com a Mag Gold e eu gosto bastante. Mas no meu e-book eu dou dicas de 3 marcas de sobrancelhas, tá? Se você não baixou ainda o e-book, vai lá na bio, clica lá, tá um e-book gratuito explicando tudo sobre essa técnica. E, inclusive, tem até umas receitinhas no e-book com essas 3 marcas, que é a RB, a Ironworks e a Mag Gold. Eu, particularmente, trabalho com a Mag Gold, tá? Gosto muito, mas tem essas 3 marcas que são valores intermediários. Tem desde a mais cara, uma média e uma mais em conta para vocês trabalharem, tá? Mas depois eu vou falar sobre a colorimetria para vocês. Então, as lâminas diagonais double line, elas são chamadas de lâminas tridimensionais, e elas são muito engraçadas porque elas são dispostas, cada feixe compondo a lâmina assim, ó, com 3 pontinhos, por isso que elas são chamadas tridimensionais. Então, elas são dispostas, são 2 camadas, mas elas são dispostas dessa forma, ó, consegue ver meus dedos? Olha a diferença, a plana, ela é paralela, tá, ó, ela é retinha assim, ó. A tridimensional, ela é dessa forma. Conseguem ver a diferença? Me dá um sinal de positivo. Tá? A tridimensional, as lâminas são dispostas dessa forma, tá? Então, dá para vocês entenderem que aí tem alguma coisa de diferente no resultado dessas lâminas, né? A lâmina plana eu vou ter um resultado, a tridimensional eu vou ter um outro resultado, e eu tenho a lâmina round, onde eu tenho acoplada de forma circular as minhas lâminas, tá? Elas podem ser assim, com 5 pontas, elas podem ser de 20 pontas. Quanto mais pontas eu tiver na minha lâmina round, mais esfumado vai ser o meu trabalho. Quanto menos ponta eu tiver, mais compactado vai ser o meu trabalho, tá? Então, lembrem, quanto mais ponta, mais sombra eu vou ter. Então, as rounds, elas variam de 3 pontas
até 40 pontas. Eu gosto de trabalhar com 19, 20. A double line eu trabalho com 15. A tridimensional, se eu não me engano, acho que é 15 também. Drica, é muito legal essa técnica. Ela dá um resultado muito legal, é um custo ótimo para cliente. Pra gente também é maravilhoso, porque a gente não tem que ficar dando retoque, não tem que se preocupar com construção de fios. É fazer um bom design para aquela sobrancelha e se jogar. Fazer uma sombra bonita que vai sair dali a pouco. Tomar os cuidados que a gente tem que ter é com o peso da mão, porque se a gente pesar, a gente passa para uma shadow, deixa de ser a micro-rena. Aí aquela sobrancelha vai durar muito mais tempo e aí não é interessante nem pra gente, porque vai ter aquela degradação da cor que a gente quer fugir, e nem pro cliente, que vai ficar mais tempo com a sobrancelha, e não foi isso que a gente vendeu. Então esse é o cuidado maior que a gente tem que ter com a sobrancelha, tá? Janilda, boa noite, seja bem-vinda. Então, depois que a gente já conhece as lâminas, as agulhas que a gente vai trabalhar, a gente tem que também saber para que tipo de pele cada lâmina é indicada, tá? As lâminas, normalmente você pode usar, tá? Qualquer lâmina para qualquer pele. Durante muito tempo eu trabalhei só com a double line, plana, todo tipo de pele. Depois surgiram as tridimensionais, a round já existia, mas era uma lâmina que eu não gostava muito de trabalhar, porque na minha concepção ela deixava um pouco mais marcado que a plana. Depois que a gente aprende a trabalhar com ela, a gente vê que é tranquilo para trabalhar, né? Mas quando surgiu as tridimensionais, eu comecei a ver a diferença no resultado, tá? Então vamos lá. Peles mais resistentes, peles mais oleosas, peles mais duras, eu gosto de trabalhar com a tridimensional. A tridimensional, ela tem uma pegada que ela pinça aquela pele. Tanto que a forma de trabalhar, que a gente trabalha com ela, a gente bate e levanta, para ela poder penetrar na pele. Diferente da plana, que a gente trabalha assim, ó, dessa forma. A tridimensional, a gente trabalha e levanta, dando uma leve, como se a gente estivesse beliscando aquela pele, tá? Diferente da round, que a gente também tem que trabalhar com ela a 90 graus, a plana também. Às vezes a gente pode dar leves inclinações, tá? A 45 graus, para fazer o esfumadinho, às vezes pegar um pouquinho mais. Só que a gente tem que tomar cuidado, principalmente com a região de contorno, porque dependendo do local, se a gente vai numa borda e eu coloco essa lâmina nessa posição na borda, eu vou esfumar para o lado de fora do meu desenho. Então é muito complicado. Então eu sempre recomendo trabalhar 90, que não vai ter perigo. Se você joga num contorno, você joga uma lâmina nessa angulação, ele vai esfumar tudo para cá. Eu posso jogar numa borda, né? Principalmente as bordas inferiores, onde a gente quer um trabalho mais marcado, eu posso jogar nessa posição. Por quê? Porque quando eu ponho a lâmina assim, eu tô jogando meu esfumado para dentro da sobrancelha. Só que no arco superior, eu tenho que colocar ela nessa posição aqui, ou 90 graus. Por quê? Porque eu preciso que o meu esfumado vá para dentro. Se eu venho no meu desenho, na minha sobrancelha e faço isso aqui, eu vou jogar tudo para fora e aí vai ser aquele borrão de contorno. Fran, provavelmente quando você baixar o seu, quando você entrou no grupo VIP, lá no e-mail, você recebeu um e-mail falando para baixar o e-book, tá? Dá uma olhada na tua caixa de mensagem, porque o e-book ele vai pro e-mail. Aí lá do e-mail você baixa o e-book, tá bom? E tá baixando, porque até eu testei, eu tenho o meu e-book também. Então a gente tem que dominar essa técnica, tá? O tipo de agulhas, peles mais resistentes, mais duras, trabalha-se com a tridimensional. Peles mais fininhas, mais delicadas, a gente trabalha com a lâmina plana,
tá? E a circular, ela pode ser usada tanto para peles mais maduras quanto para peles mais sensíveis, tá? Por que que eu falo isso, gente? Vamos lá. Lembrar das lâminas hards e das lâminas flex. As lâminas hards, elas são lâminas resistentes. Janilda, vi aqui tua pergunta. Eu trabalho uma lâmina para as duas sobrancelhas, tá? Porém, existem 3 tipos de lâmina que a gente pode trabalhar. É a round, que é a circular, é a plana, que é aquela retinha assim que a gente trabalha, double, e a chanfrada double também, que é a tridimensional, que ela é dessa forma aqui, tá? Mas a gente trabalha, eu pelo menos utilizo uma lâmina para as duas sobrancelhas. Pode ter profissionais que prefiram trabalhar cada sobrancelha com uma lâmina, desde que seja a mesma lâmina. Se eu trabalhar a sobrancelha direita com a lâmina tridimensional, eu vou trabalhar a esquerda com a tridimensional também, tá? Por que que eu tô falando isso, gente? Porque às vezes, dependendo da qualidade da lâmina que você trabalhe, a ponta da lâmina, ela perde a ação perfurante, tá? A gente chama de ponta arroba. É como se aquela lâmina que era pontuda, conforme você vai utilizando, ela vai ficando arredondada. E aí uma sobrancelha pega rapidinho, a outra já demora para implantar, começa a lesionar a pele. Se vocês perceberem que tá demorando para implantar o pigmento, que a pele tá começando a lesionar, troca a lâmina, tá? Porque provavelmente aconteceu isso. Como eu já trabalho há muito tempo e eu sou muito rápida para fazer o procedimento, eu acabo não trocando, porque com poucas batidas eu já consigo o meu resultado. Deixa eu ver aqui. E a gente também tem que dominar os movimentos de mão, a pressão, a batida. E isso a gente pode treinar na pele artificial, a gente pode treinar na pele do porquinho. Eu gosto muito da pele do porco para treinar, porque ela se assemelha ao nosso tipo de pele. Só que é interessante a pele do porquinho ser fresquinha, tá? Porque depois ela vai enrijecendo, fica dura e é difícil da gente trabalhar. Vocês podem também trabalhar profundidade para tentar bem superficial na laranja e na banana, tá? Lembrando que a banana, a casca é mais molinha, então tem que ser a banana mais verde, onde a casca é mais dura, e a laranja, ao contrário, mais madura, onde a casca é mais molinha, tá? Bom, voltando aqui, né? A gente já falou do tebori, a gente já falou da lâmina. Eu já falei para vocês, eu esqueci de falar. O tebori ele pode ser em alumínio, inox ou plástico. Os plásticos, eles são descartáveis, tá? É bem legal, porque você abre na frente da cliente, ele já vem com a lâmina acoplada. Eu só não sei se o tebori descartável, eu vou até me informar para trazer isso para vocês. Se o tebori descartável, ele tem nas lâminas double, tá? Mas eu sei que tem na U, tem na chanfrada, ele tem em várias quantidades, 12, 14, 16 pontas, tá? Mas eu não sei, vou me informar para falar para vocês. Agora na colorimetria. A colorimetria é o calcanhar de Aquiles de muitos profissionais, né? É a parte mais difícil da micro-rena, onde a gente tem que trabalhar dentro de um esquema para que a cor seja mais próxima possível da cor do pelo da cliente. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é a cor do pelo da cliente. O pelo é claro, o pelo é escuro, o pelo é médio. Às vezes acontece, por exemplo, de uma pessoa com a pele escura e ter o pelo bem pouquinho, bem fininho. E aí, quando você vai ver, aquele pelo ele não é preto, né? Ele não é, ele é um pelo que, para a tonalidade de pele da cliente, ele estaria claro. Como que eu vou trabalhar nessa situação? Tá? Já vou explicar para vocês. Agora a gente pega, por exemplo, uma pessoa com a pele bem clarinha e quando você vai ver, ela tem aquele pelo escuro, né? Como que eu trabalho nessa situação? A gente tem que partir do princípio
de que a microrrena ou a micropigmentação, aqui eu vou falar no geral, tá? Ela é um procedimento que a gente tem que se assemelhar à tonalidade do pelo da cliente. Durante muito tempo, falou-se que a gente tinha que saber o tipo de pele, se era pele quente, se era pele fria, melanina quente, melanina... Era um auê que aquilo me deixava de cabelo em pé, gente, vocês não têm noção. E olha que eu já trabalho com colorimetria há muitos anos, né? Afinal, vocês sabem da minha história, eu sou cabeleireira, eu uso colorimetria até hoje, eu sou maquiadora. A gente na maquiagem, sim, trabalhamos com cores quentes e cores frias, né? Então a gente tem todo esse conhecimento, mas na micropigmentação não entrava na minha cabeça por que eu tinha que ver se a pele era quente, se a pele era fria, se eu estava introduzindo pigmento dentro da pele da cliente. Não tinha como entender, como ter cabimento isso na minha cabeça. Então eu sempre agi por instinto. E depois de um tempo, estudando, fazendo cursos, me aperfeiçoando em colorimetria, porque era onde eu falava assim, eu preciso entender o porquê disso, né? Porque o que eu tinha aprendido não respondia a minhas dúvidas em relação a isso. E aí foi quando tiraram em terra, né, que a gente não tinha que se atentar à cor da pele da cliente, a gente tem que se atentar à cor do pelo. É claro que se a minha cliente tem um pelo escuro, mas é uma pele muito clarinha, eu não preciso colocar uma sobrancelha preta. Eu posso entrar com um castanho médio naquela sobrancelha, até um castanho escuro, dependendo das circunstâncias, tá? Eu posso entrar. Como numa pele que eu tenho um pelo mais claro, eu vou entrar com tonalidades mais claras, porque se eu colocar uma tonalidade escura naquela pele, vai destoar, a cliente vai estranhar. Então a gente vai olhar a cliente como um todo. Cor do cabelo, cor do pelo, cor da pele, para a gente poder definir a cor que a gente vai trabalhar na nossa cliente. Eu costumo utilizar 3 tonalidades de pigmento, tá? Eu uso o castanho claro, o castanho escuro e um castanho intenso, tá? E para quem ainda tem dificuldades, né, vamos dizer assim, financeira, vocês podem pegar o castanho intenso e o castanho claro. E aí comprem um modificador mais claro. Por quê? Porque a gente tem que ter a opção, tá? A gente tem que ter a opção de criar cores para nossa cliente. Isso faz o diferencial do nosso trabalho. Hoje, se a gente parar para ver no mercado, existem cores para todos os tipos de pelo. E a gente vai ficar comprando milhões de pigmento, né? A Fada tá falando que as aulas dela libertou, porque ela também sempre achou complicado, realmente. E a gente sempre tem que criar essa cor. Imagina eu ter... eu não sei a cliente que vai sentar na minha cadeira. Imagina eu ter que ter todas as cores de pigmento de acordo com todos os pelos que existem. Eu ia ter um monte de pigmento lá que ia vencer, que eu ia ter que jogar fora. Então, quando a gente trabalha com poucos pigmentos, mas consegue criar tonalidades de cores diferentes, a gente tem um poder de criação na mão e um trabalho personalizado. Então, por exemplo, eu trabalho... Ai, que bom, Valdirene, que você tá voltando. Olha, que bom que tá tudo se ajeitando, que Deus esteja aí amparando vocês, viu? E fico muito feliz de te ver aqui de volta na nossa aula. Parabéns, viu, pelo seu esforço. Então, a gente poder criar e fazer um trabalho personalizado para nossa cliente. Então, por exemplo, eu vejo uma cliente que tem um pelo castanho médio ou que tem um pelo castanho claro. Eu vou lá e vou criar uma cor para ela. Vamos supor, eu tenho castanho escuro, vai ficar muito forte. Eu tenho castanho claro, vai ficar muito claro. Então, se eu misturar essas duas cores, como é que eu faço?
né? Eu misturei, beleza, coloquei uma gotinha de cada. Aí vou lá, ponho perto da testa da minha cliente para ver a cor que tá, se tá próxima do pelo. Ah, não, ainda tá escuro. Vou lá, ponho mais uma gotinha do castanho claro. Ah, não, tá muito claro. Vou lá, ponho mais uma gotinha. E você vai criar uma receita para a sobrancelha da sua cliente. No e-book eu dou algumas receitinhas, tá? Para os tipos para tonalidades de pelo, como usar nessas 3 marcas que eu falei: Ironworks, RB e Mag Color, Mag Gold, tá? Que são as colorações. Eu trabalho com a Mag Gold. Então, você poder criar com poucos pigmentos uma vasta gama de cores de acordo com o pelo da sua cliente, tá? Se a minha cliente é mais loirinha, eu vou trabalhar com o pigmento castanho claro. Eu posso pôr até um pouquinho do meu modificador se eu achar que tenha necessidade, para deixar ela mais clarinha. Se a sobrancelha da minha cliente é mais escura, eu trabalho com intenso. Às vezes eu trabalho com ele puro, às vezes eu faço essas misturas. Então é super importante vocês conhecerem o pigmento que vocês trabalham. Tá? A primeira coisa é ver se ele é inorgânico ou orgânico. Por quê? A degradação, se houver na técnica, de acordo com esses 2 tipos, são diferentes, tá? Pigmentos orgânicos degradam para os tons acinzentados. Pigmentos inorgânicos, eles degradam para os tons avermelhados. Então, a gente tem que saber o resultado final do nosso procedimento, tá? Para a gente poder ver a cor que pode resultar se eu pesar muito a minha mão. Só um minutinho, gente. Se eu pesar muito a minha mão, que cor residual pode aparecer ali? Olha, a Paula também tá em fase de adaptação. Paula, olha, eu vou falar pra você, eu tenho um bebê também de 1 ano e 10 meses que tá aqui dormindo. Quantas vezes já fiz live com ele penduradinho em mim? São fases, né? Curta bastante seu bebê, mas não se deixe de lado, porque essa fase deles vai passar e você vai estar aí com uma profissão na sua mão. Aproveite esse momento enquanto ele dorme para estudar, para se atualizar, para treinar, né? Eu falo que a vantagem da nossa profissão hoje é a gente ser dona da nossa agenda, do nosso tempo, a gente poder... Eu voltei a trabalhar, o meu bebê estava com 29 dias, né? Então, assim, foi também desafiador, porque eu, graças a Deus, eu tinha meu marido com uma rede de apoio aqui comigo fantástica. Ele levava a bomba para eu tirar leite, cuidava do bebê para eu poder trabalhar. Tá certo que eu não trabalhava no ritmo que eu voltei a trabalhar agora, mas para mim era difícil me ausentar ainda naquela fase de início de amamentação, aquela coisa toda. Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu tenho certeza que para você também vai dar certo aqui, viu? Boa sorte aí com o seu pacotinho. Curta bastante. Então, voltando aqui à parte de colorimetria, né? A gente tem que conhecer o tipo de pigmento que vai trabalhar, e depois que vocês escolherem a marca do pigmento que você vai trabalhar, vocês comprem as cores e façam os testes. Põe uma gotinha de um com uma gotinha de outro, mistura, degrada, né? Tem vídeos no meu canal do YouTube mostrando como faz essa degradação da cor para vocês verem a tonalidade que vai ficar. Aí põe assim, uma gotinha do castanho claro, uma gotinha do castanho escuro. Aí 2 do castanho claro, uma do escuro. Aí depois 2 do escuro, uma do castanho claro, para vocês irem criando as tonalidades que vocês vão ver que daqui a pouco vocês vão olhar para a pele da cliente e para a cor do pelo, para o conjunto como um todo, e vocês vão conseguir definir, pô, essa cor aqui vai ficar legal com aquele que eu misturei 2 do castanho claro e uma do castanho escuro e uma do modificador. Então, assim, vai ver direito, vai ficar fácil para vocês conseguirem identificar qual cor vai ficar melhor para a sobrancelha da sua cliente, tá? Deixa eu ver aqui.
Com certeza, Fada, parceiraço. Aqui no, eu falo que é uma equipe, um ajudando o outro, sempre. Então, a gente. Ai, que legal, que bonitinha, uma menininha, né? Ai, que linda. Parabéns, viu? Então a gente vai dentro dessa parte, vocês precisam conhecer o pigmento de vocês, tá? Independente da marca que vocês usem, tá? De repente, vamos supor que vocês não usem nenhuma dessas marcas que eu indiquei, vocês usem outras marcas, né? Tem a Merlin que eu não conheço, tem Love Beauty, tem algumas marcas aí que eu não conheço, não posso falar, tá, para vocês, mas existem algumas marcas que têm um valor mais baixo no mercado que vocês podem fazer esses experimentos. A base é a mesma, gente, uma cor clara, uma cor escura e, se for o caso, um modificador, que é aquele que vai dar o equilíbrio. Porque com uma cor clara eu faço sobrancelhas de pelo claro, com uma cor escura eu faço sobrancelhas de pelo escuro, e quando eu misturo as duas cores, desde que sejam da mesma marca, isso é importante frisar para vocês, não misturem marcas diferentes, porque a gente precisa saber a base de cada marca e entra numa área que ainda é mais avançada, não é o momento ainda de trazer isso para vocês, tá? Mas sempre a gente procurar trabalhar com a mesma marca, porque elas conversam entre si. Ai, que bom, Elaine, que você tá gostando. Tô muito feliz. É, Então, assim, voltando aqui, já falei para vocês, procedimento de durabilidade pequena, de 2 a 4 meses, tá? Podendo, em algumas situações, dependendo do cuidado e da pele da cliente, se a gente trabalhar com a mão um pouquinho mais pesada, durar um pouquinho mais. Lembrando que a gente sempre tem que tomar cuidado para que a gente não pese a mão, porque depois, pesando a mão, a gente vai deixar de fazer uma micro-rena e vai fazer uma shadow, que é uma micropigmentação mesmo, porque aí vai durar mais. Como eu falei já anteriormente, é indicado para clientes que gostam de rena, clientes que não querem procedimentos que durem muito tempo, clientes que têm medo da micropigmentação, medo do resultado, medo de ficar feio, medo de ficar com aquele procedimento por muito tempo no rosto, tá? Então, é fácil a gente converter aquela cliente que a gente tem na nossa cadeira, que gosta da rena, e trazer algo para aquela cliente que tem esses receios. Então, de uma certa forma, essa técnica ela quebra esse paradigma, tá? Os materiais necessários: tebore, lâmina, pigmento, anestésico, os materiais descartáveis, luva, algodão, máscara, avental, os produtos de pré e pós-procedimento, como o higienizante, as loções calmantes, a espuma de limpeza, a pomadinha finalizante que ajuda no processo cicatricial. É super importante a gente ter tudo isso para fazer o nosso atendimento, tá? Esse entra na lista de materiais, isso também tá explicadinho no e-book, todos os tipos de material. E como é feito o procedimento, né? A fada falando. Ah, como fala? O procedimento em si, ele é bem rápido, tá? A parte mais demorada, no meu ver, é a marcação, mas se a gente domina a marcação, acaba sendo uma coisa mais rápida. Por que que eu falo que é um pouquinho mais demorado? Porque a gente tem que ter uma atenção maior na hora de fazer, né, o nosso designer. Lembrando, gente, que quando a gente vai fazer um designer para rena, vai fazer um designer para sobrancelha, a gente não pode fugir muito daquilo que a cliente tem de pelo. Então a gente não vai criar designs mirabolantes, tá certo? A gente vai fazer
a gente vai fazer o procedimento seguindo o que a cliente tem de pelo com pequenas, bem pequenininhas correções, alterações. Então, se a cliente não tem o ponto alto, eu não vou conseguir criar o ponto alto para essa cliente. Eu consigo dar uma levantadinha mínima. Ó, a Fátima falou aqui, só dá para fazer micro-rena com fio a fio, com a fio a fio? Não, ó, a fio é uma técnica, a micro-rena é outra técnica, tá? A fio é uma técnica da micropigmentação com durabilidade de 8 meses a um ano e meio, tá? Proposta completamente diferente da micro-rena. A micro-rena é aquele efeito sombreado, bem levinho. Imagina uma rena, você fez uma rena numa cliente no segundo, terceiro dia, que ela já tá clarinha, ela já tá saindo. É esse a tua micro-rena, tá? E ó, lembrando que eu não falei na parte da colorimetria, a gente sempre vai trabalhar a micro-rena um tonzinho acima da cor do pelo da cliente, tá? Porque sempre que a gente termina a nossa micropigmentação, após o processo cicatricial, a gente tem uma perda de 50% dessa cor. Então, a gente pode, nessa situação, como só vai durar 4 meses, a gente pode ficar um pouquinho, colocar um pouquinho além, tá? Bem pouco, gente, para ela poder durar um pouquinho mais e aparecer um pouco mais por causa desse desbotamento e pela camada que a gente está implantando, tá? Então, o procedimento a gente vai trabalhar fazendo a marcação, começa com a higiene da pele, a gente vai fazer a limpeza dessa pele. Quando a gente faz a limpeza da pele, muitas pessoas fazem só da região dos olhos. É interessante, gente, a gente fazer a higiene do rosto todo da cliente. Por quê? Aonde a gente apoiar, nesse rosto ele vai estar limpo, tá? Quando a gente tava com a cliente de máscara, eu limpava só essa região aqui, tá? Agora que eles não estão usando máscara, você limpa o rosto todo da cliente, tá? Depois de fazer a higiene, vai para marcação. Verônica, não faz retoque. Esse é o lado legal da micro-rena. Não tem retoque, tá? A cliente, ela vai fazer o procedimento já sabendo que aquele procedimento em 60, 90, no máximo em 120 dias vai sair da pele dela, tá? E o valor, normalmente eu cobro 50% do valor da minha micropigmentação. Aqui eu até cobro um pouco menos, tá? A minha micropigmentação hoje tá na faixa de 780 e eu cobro 390 a minha micro-rena, tá? Mas depende da sua região. Você consegue cobrar até R$ 150, tá bem pago pelo procedimento, porque o custo que a gente tem com o material, 150 a R$ 200, é pequeno, né? Uma vez que você já comprou o pigmento, você já comprou, se você for ver, tem lâmina de 3, de R$ 6, depende do custo do seu material, tá? Mas até nessa faixa de 150 a 200 você pode cobrar tranquilo, tá? É que o local que eu trabalho, tudo é um pouquinho mais alto, tá? E eu ainda deixo uma porcentagem para casa. Então, para eu poder no final receber a mesma coisa que vocês vão cobrar, eu tenho que cobrar um pouquinho a mais, tá? Ó, a Fada tá falando que ela aproveita e faz uma massagem no rosto da cliente e ela fica mais relaxada. Exato! Na fase da limpeza, a gente pode sim fazer essa massagenzinha quando tá fazendo a higiene, que a cliente dá aquela relaxada. Porque, olha, elas têm medo de dor, elas têm medo que doa e eu já vou ensinar pra vocês como resolver isso, tá? Então, depois que a gente fez a marcação, fez o contorno, botou a cliente sentada, olhou para ver se as sobrancelhas estão simétricas, tá tudo ok. A cliente olhou no espelho, aprovou o desenho, gostou, a gente vai entrar com anestésico. E aí tem duas formas da gente trabalhar o anestésico. Por que eu falei para vocês? Eu vou falar agora duas formas e eu falei para vocês que a micro-rena é um procedimento rápido, né? E ele é um procedimento rápido dependendo da forma que a gente for trabalhar com o anestésico. Então vamos lá. Aquela cliente que é mais tolerante à dor,
a gente vai ter um procedimento bem rapidinho, porque eu vou estar com o meu tebori montado, a minha lâmina tá lá, sem pigmento, sem nada, eu vou dar umas batidinhas, tá? Eu vou dar umas batidinhas com a lâmina sem nada, cru na pele. E aí eu vou pegar meu anestésico para pele aberta, lembra que eu já falei para vocês que a gente tem 2 anestésicos, um anestésico para pele fechada e um anestésico para pele aberta. Nesse caso, sem anestesia, sem pigmento, sem nada, eu dei umas batidinhas na minha pele. O que que eu fiz? Eu abri aquela pele. E quando eu abro aquela pele, eu consigo colocar de cara o meu pigmento de pele aberta. Ocluo essa pele com meu anestésico, não é pigmento, gente, é meu anestésico para pele aberta. Desculpa. E aí eu ocluo com papel filme e esse vai ficar por 10 minutos, tá? Agora, aquela minha cliente que não tolera dor nenhuma, o que eu vou fazer? Fiz a marcação, vou pegar o meu Dermomax, meu anestésico para pele fechada. Como vocês sabem, eu trabalho com a Dermomax. A gente compra em farmácia, o tubinho grande é na faixa de 70, 80 reais. E tem os pequenininhos também, na faixa de 20. Então, dá para todos os bolsos, tá? O pequenininho dá até para 5 procedimentos, o grande dá para um monte, porque ele tem durabilidade bem legal. E aí você vai aplicar uma camada generosa, percebendo se ele tá entrando entre os pelos. É super importante observar isso, porque às vezes a gente passa aquela camadona, ele fica tudo grudado no pelo aí não faz anestesia, não faz analgesia. Você vai ocluir também e vai deixar em torno de 20 a 25 minutos. Então, ó, você já aumentou aí um prazo de 25 minutos no teu procedimento, tá? Deixou ali, tirou, limpa, né? Sem perder a marcação. Tudo isso eu ensino também como fazer essa limpeza. Você vai abrir a pele, aí você já vai começar o seu procedimento com pigmento e depois você vai limpar e pôr o segundo anestésico e vai deixar de 5 a 10 minutos. Gente, com isso a cliente não vai sentir dor nenhuma, ela vai dormir e rapidinho você faz o seu procedimento. A Janilda perguntou quantas gotas de pigmento é necessário. Muito depende, tá? Eu gosto de que pigmento sobre. Eu prefiro que meu pigmento sobre no batoque do que falte para eu fazer meu procedimento. Então, normalmente eu preparo 2 receitas. O que são 2 receitas, gente? Vamos lá. Para cada 4 gotinhas, né? Eu dou a receitinha lá. Para cada 4 gotas da cor, eu ponho uma do modificador. Então, eu sempre trabalho dessa forma. Então, vamos supor que eu vou fazer um castanho médio. Eu vou colocar 4 gotas do castanho claro, 4 gotas do castanho escuro e 2 do modificador. Se houver necessidade, tá? O modificador é sempre para dar equilíbrio, para trazer uma tonalidade, se o pigmento está muito frio, ele dá uma mornada, ele traz um equilíbrio, se houver necessidade. Hoje nós temos pigmentos que não necessitam tanto dessa modificação, tá? Por isso que eu não falei tanto do modificador para vocês, mas a receitinha que eu sempre passo para todo mundo é 4 gotas do pigmento para uma do modificador. Então, por exemplo, quando eu faço 2 receitas, eu vou pôr 4 e 4. Vamos supor que eu queira um castanho um pouco mais escuro, não quero tanto castanho médio. Quando eu misturo castanho claro com castanho escuro, igual, eu tenho um castanho médio. Mas vamos supor que eu queira um castanho médio um pouquinho mais escuro. Mais claro que o castanho escuro e mais escuro que o castanho médio. Olha, confundi agora, hein? Mas para vocês entenderem, vamos supor, eu ponho 3 gotas do castanho escuro para 1 gota do castanho claro, tá? Aí eu fiz uma receita, ele dá um pouquinho. Aí eu vou fazer 2, eu vou pôr 2 gotas do castanho claro para 6 gotas do castanho escuro. Com isso eu vou ter o quê? Um castanho um pouquinho mais escuro do que o castanho médio e mais claro do que o meu castanho escuro, tá? Então são essas criações que é legal a gente ver, a gente testar.
para descobrir. Eu gosto, sempre eu trabalho com 2 receitinhas, tá? Então sempre meu batoque vai ter em torno de 8 a 10 gotas, quando houver a necessidade. Por quê? A gota, gente, quando a gente prepara a cor, é muito importante isso que eu vou falar para vocês. A gente não tem como quantificar exatamente quantos ml, quantos tem naquela gota, tá? Então vamos lá, eu coloquei 4 gotas e a gota saiu uma gota pesadinha, vamos lá, uma gota grande. Aí acabou aquela minha cor, eu vou fazer de novo, meu pigmento tá com menos, ou deu uma entupidinha, sai uma gota mirradinha, porque tem pigmento que é mais líquido e tem pigmento que é mais espesso, tá? Aí ela saiu uma gota mirradinha. Aí eu conto aquilo como gota, não conto. Então sempre que a gente vai fazer uma mistura de cores, é importante a gente fazer para sobrar, nunca para faltar. Porque a gente vai fazer essa receita que a gente faça igual num segundo momento, ela pode nunca ficar igual aquela cor utilizada, tá? Que a gente fez anterior. Diferente, por exemplo, se eu vou trabalhar com a cor pura, vou trabalhar com castanho escuro puro, não vou misturar nada. Então eu ponho ali 4 gotinhas, acabou, eu vou lá e pingo mais 4 gotinhas, pingo mais 2 gotinhas, não tem problema. O problema é quando a gente faz misturas de cores. A Janilda perguntou, só usa o modificador quando for usar os 2 pigmentos? Não, Janilda, tudo depende do que você vai utilizar. Por exemplo, durante muito tempo, eu usava, por exemplo, o castanho escuro, eu colocava o modificador avelã, que ele é um aquecedor, ele tem um pouquinho, o castanho escuro, ele é um pigmento mais frio. Então, eu colocava um pouquinho de um pigmento mais quente, que é esse modificador, para trazer mais equilíbrio para esse pigmento, tá? Então, quando o pigmento é muito escuro e eu quero ele mais suave, mais neutro, eu coloco o modificador, tá? Por exemplo, para castanhos, para o castanho escuro, castanho médio, pelos mais claros, eu utilizo o modificador avelã. Quando eu quero o pelo mais escuro, preservando, trazer esse equilíbrio, mas manter a carga escura daquele pigmento, eu utilizo o marrom, tá? Porque o avelã, ele é mais claro, ele tem mais amarelo, é como se fosse um laranja, ele é mais claro. Enquanto que o marrom, eu tenho mais excesso, por exemplo, do modificador marrom, eu tenho mais vermelho e mais preto. Então eu trago o equilíbrio para aquele castanho escuro e mantenho a profundidade daquela cor. Tá? Então, são dicas de acordo com a tonalidade. Se eu quero o meu castanho escuro um pouquinho mais claro, com esse equilíbrio, trazendo um pouco mais dessa neutralidade para ele, eu entro com o avelã. Se eu quero manter ele mais escuro, eu entro com o marrom. Então, eu trabalho com esses 2 tipos de modificadores, tá? Mas na micro-rena e hoje nós temos pigmentos que não necessitam mais de fazer, igual a gente dizia antigamente, amornar, esfriar o pigmento. Quando a gente usa esses termos, a gente não tá falando em ir lá, botar para esquentar o pigmento ou esfriar o pigmento, a gente tá falando em trazer um equilíbrio. Então, para isso, você precisa ver se aquele pigmento ele tem um fundo com mais pigmento escuro, um pigmento mais profundo, mais preto, né? Essa parte que você tem que conhecer. Não, o pigmento claro, quando que você vai utilizar um modificador? Se você sentir a necessidade naquela pele de trazer um equilíbrio, por exemplo, vamos lá, um pigmento, um castanho claro, vou falar da Mag Gold que eu conheço, ele tem o castanho claríssimo. Quando a gente faz uma degradação dele, a gente vê que ele tem um excesso de pigmento amarelo, ele tem um excesso de pigmento que ele chega até parecer um tom amarelinho esverdeado. Então isso, nesse pigmento, para mim, ele é característico que eu tenho mais preto e mais amarelo no meu pigmento. Lembra que aí entra em pigmentologia, já é uma coisa que vai um pouquinho além. A nossa tinta, ela é composta por
preto, amarelo, vermelho e vai o branco para trazer o equilíbrio, para a gente chegar num castanho. Então vamos supor que o castanho claro, quando eu faço essa degradação, eu vejo que eu tenho mais amarelo e mais preto, porque ele dá uma degradada para esse tom mais esverdeado, né? Então eu preciso trazer um equilíbrio. O que que eu preciso colocar nessa cor? Se eu tenho preto e amarelo, eu preciso trazer o quê? Um pigmento que tenha um pouco de vermelho, né? Então, qual o meu aí nesse caso eu colocaria um modificador. Por quê? Vamos supor que eu vou colocar um pigmento frio numa pessoa que já é branquela e eu vou colocar aquele pigmento ali naquele pelo que ele tem um tonzinho mais dourado, que ele tem um tonzinho, e eu for colocar aquele pigmento que vai ficar frio, ele vai ficar destoando. Então eu venho e ponho uma gotinha ou de um laranja ou de um marrom para trazer um pouquinho mais de equilíbrio para aquela cor que está muito esverdeada. E com isso trazer essa cor mais próximo do pelo da minha cliente, tá? Deu para entender, Janilda? Então, assim, essa parte de colorimetria é uma parte que a gente tem que sempre tá buscando, porque a cada ano eles estão criando pigmentos diferentes. Hoje, por exemplo, para Tebori, eu trabalho com a Line Browns, eu tô amando. Eu não preciso ficar fazendo mistura, a cor fixa, fica um tom perfeito próximo do fio, eu tô apaixonada. Então, coisa que há 2, 3 anos atrás não tinha, né? A gente penava para chegar numa cor. Então, hoje a gente tem pigmentos que estão, a indústria, né, que criam as tintas, eles estão buscando facilitar o nosso dia a dia, trazendo produtos, trazendo cores que a gente não necessite ficar fazendo toda essa mistura, ficar fazendo para facilitar o nosso dia a dia, né? A única desvantagem é que nessa situação, já pensou a hora que a gente tiver cores para todas as tonalidades, a gente vai ter que ter um arsenal de pigmentos. Então, isso, né, financeiramente falando, até porque a durabilidade deles é menor, acaba não sendo vantajoso, mas o que eles puderem, o que eles podem para facilitar pra gente, eles estão tentando, né? Eu hoje, por exemplo, para fazer fios, eu praticamente não misturo cores. Só quando tem a necessidade mesmo de fazer uma cor mais clara ou trabalhar uma cor mais escura, mas eu não uso mais quase modificador, por isso que eu não tenho falado tanto, tá? A gente tá aqui hoje tendo um aulão, hein? Então, voltando aqui, fizemos a anestesia, né? A cliente sentou lá na cadeira, já preparei a cor do meu batoque, tô com a minha luva, tô com o meu material tudo bonitinho. Eu vou começar fazendo o trabalho, batendo com a minha lâmina no contorno, né? Eu faço todo o contorno do meu desenho e depois eu vou preenchendo. Gente, lembrando, eu não vou tirando o pigmento, eu vou batendo, vou voltando. A minha lâmina eu posso trabalhar na vertical, na horizontal, eu posso fazer isso com a lâmina, que até eu tiro marcações, tá? Então, às vezes eu faço assim, eu faço a primeira camada com a lâmina assim. Aí a segunda vez que eu vou passar, porque eu não passo mais de 2 vezes, eu volto com a lâmina assim para tirar qualquer marcação que possa ter ficado. É como a gente quando vai fazer um desenho com lápis, a gente vai lá e pinta assim com o lápis, aí fica tudo aqueles risquinhos. Depois a gente volta pintando ao contrário para tirar aquela marcação e ficar isso aqui, ó, tá? É isso que a gente faz no nosso trabalho. Então, gente, depois de feito isso, o que que a gente tem que fazer? Deixar o pigmento agindo naquela pele. Então, a gente vai pegar com cotonete ou com microbrushing, vai passar o pigmento e vai deixar em torno de 5 a 10 minutos aquele pigmento agindo ali. Por que que é importante essa fase? Por 2 motivos. Primeiro, porque logo que a gente dá a primeira batida e implanta o pigmento, ele demora um pouquinho para subir. Ele entra na pele e depois ele sobe.
Então, às vezes a gente olha, se assusta e fala assim, meu Deus, não pegou nada. Aí você vai lá e bate de novo. Meu Deus, não pegou nada e você bate de novo. Não, às vezes dá uma paradinha, respira um pouquinho, deixa o pigmento agir ali, dali a pouco você limpa, a cor aparece, tá? Então, esse é importante, essa fase. E a segunda é porque a gente abriu aquela pele. E aí a gente abre, bota o pigmento, depois a gente vai lá e passa o algodão. E limpa, e não sei o que. A gente tira o pigmento. Então, esse momento, a gente vai colocar o pigmento ali e vai deixar ele agir um pouquinho para a pele descansar. Então, o que a gente tirou, ele vai penetrar e aquele que tá lá embaixo, ele vai subir e a cor vai aparecer. Por isso que é importante essa fase, que muita gente chama de fase de saturação, mas na realidade o nome correto dessa fase é a fase de deposição de pigmento, tá? Então é importante a gente pegar esse pigmento que tá ali e deixar. Passou esses 5, 10 minutinhos ali, que a sobrancelha ficou ali com a deposição do pigmento, a gente vai pegar a espuma de limpeza, que é aqueles vidrinhos de pump. Pera, já vou responder aqui. Aí a gente vai passar, fazer uma espuminha, limpar para tirar todo esse pigmento e aí a nossa sobrancelha tá pronta. A microrrena, ela pode ser feita em qualquer sobrancelha, mesmo naquelas que tem pouco pelinho e falhada, tá? Quando que a gente não pode fazer a microrrena? Quando a cliente já tem uma micropigmentação, tá? Então a microrrena, ela é indicada para aquelas clientes que nunca fizeram um procedimento de micropigmentação ou para aquelas clientes que removeram, tá? Imagina que a cliente fez a micropigmentação, depois ela tirou tudo com laser. Ela tá com pavor, ela não quer mais fazer micropigmentação. De repente a microrrena pode ser uma saída para ela ter uma sobrancelha bonita novamente, sem ter que ficar depois fazendo esse processo, tá? Quando a sobrancelha é muito falhada, uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado é na hora do design. Porque às vezes a cliente, ela deixa a sobrancelha mais grossa porque ela tem pouco pelo. E aí aquela sobrancelha falhada e grossa, quando você faz a microrrena, vai ficar muito artificial, tá? Então lembrem sempre que a microrrena não é para engrossar, não é para fazer, ela vai trabalhar dentro daquilo que a cliente tem de pelo. Ela vai trazer harmonia e forma, não é pra gente criar jamais. Ah, vamos supor, minha cliente tem aquela sobrancelha cauda negativa, vem lá pra baixo. Aí eu vou tirar essa cauda e vou levantar a sobrancelha dela. Gente, não é pra isso, tá? A microrrena a gente vai trabalhar, é a mesma coisa que a rena. A gente vai trabalhar dentro do que a cliente tem de pelo, tá? Ai, a Adri tá aqui, que linda! Seja bem-vinda, Adri. Então, gente, nessa parte, tá? Frisando, não é para criar desenhos. Você vai trabalhar dentro daquilo que a cliente tem de pelo, não fugir do natural, do que ela já apresenta, tá? Não tem vantagens da microrrena, não tem retoque, então a gente tá livre, aquilo que a gente ganha não tem que ficar pensando que depois a cliente vai voltar, a gente não tem que ter a preocupação se aquele procedimento vai fixar por um ano, se vai fixar por meses, né? A cliente, ela já está consciente disso, ela sabe que o procedimento vai durar menos, tá? Deixa eu ver aqui. A gente não vai ter a vantagem, não vai ter aquelas variações de cor no resultado, porque não vai chegar ao tempo dessa cor degradar, então a gente não vai ter aquelas sobrancelhas rosadas, alaranjadas, nem acinzentadas, elas vão... com o tempo ela vai sair da pele, então não vai ter nada, a pele vai se renovando periodicamente. Adri, aqui eu falei pro pessoal, aqui na minha região eu cobro 390, tá? É um pouco acima do valor, como eu expliquei pro pessoal,
é um pouco acima do valor, porque o local que eu trabalho eu ainda deixo 30% e é um local que o meu procedimento é mais caro. Mas você normalmente pode cobrar a partir de 50% do valor do seu procedimento. Tá? Então vamos supor, se você cobra 400 na tua micropigmentação, você pode cobrar 200, você pode cobrar 200 no teu procedimento de microrrena. Mas, Cris, eu cobro mais do que isso. A partir de 150 a 200 reais é um valor ótimo para vocês cobrarem e começarem a ter um retorno rápido desse procedimento, tá? Eu cobro esse valor por conta do local que eu trabalho, tá? Mas se eu tivesse trabalhando por conta, sem parceria, sem salão parceiro, seria nessa faixa que eu cobraria, na faixa de uns 200 reais, tá? Janilda, no curso de microrrena não tem, se eu não me engano, não tem ficha de anamnese, né? Não, eu acho que não tem ficha de anamnese, porque eu utilizo para microrrena a ficha de anamnese da micropigmentação. Os cuidados são os mesmos, tá? As contraindicações, é tudo igual da micropigmentação, afinal é um procedimento invasivo. A única coisa que está mudando é o local da implantação e a durabilidade do procedimento. Então, a ficha de anamnese que eu utilizo é a minha ficha de micropigmentação. O que eu faço? Eu marco ali na hora que tem procedimento, qual procedimento, eu marco microrrena. Como eu marco quando eu vou fazer um microblend, quando eu vou fazer uma shadow, quando eu marco eu vou fazer fios mais sombra, eu sempre especifico a técnica que eu estou realizando naquela cliente, né? Então, eu sempre pego essa parte para colocar e aí eu faço uma observação para eu saber, porque eu tenho lá a primeira vinda da cliente, eu marco a data, a técnica que eu estou utilizando, a cor que eu utilizei, o pigmento, a cor do pigmento, a agulha que eu estou utilizando, eu também marco, a sensibilidade da cliente, tá? Então, eu sempre faço essas anotações. E por conta disso, eu anoto assim, não há retoque. Eu ponho em letra grandona bem no início da ficha para eu saber que aquela cliente não vai ter retoque, tá? E aí eu consigo acompanhar a época de retorno dessa cliente. Então eu vejo se ela voltou com 4 meses, com 6 meses e como aquela sobrancelha voltou para mim, tá? Então é isso. Nossa, fada, aí é demais, aí dar de graça. Melhor fazer, falar que é modelo. Aí você fala que é modelo e vai. Dri, vai fazer o curso, hein? A Elaine já tá terminando. Ai, mas é muito legal. Então, gente, aí essa parte da anamnese, tá? Então, tudo igual, a gente faz a ficha de avaliação igualzinho da cliente. Foi perfeita a tua pergunta. E os cuidados pós-procedimento, eles também são iguaizinhos a da micropigmentação. Aqueles cuidados básicos, tá? Não molhar de 24 a 48 horas, não remover a casquinha, não coçar. Gente, a casquinha, algumas pessoas podem formar, outra não, tá? Por quê? Porque como ele é muito superficial, às vezes não forma essa casquinha, tá? Então, a gente avisa da casquinha que se formar essa casquinha, você não remove, tá? Não coçar, não molhar, usar o creme restaurador 3 vezes ao dia, por 7 dias. Evitar a exposição solar direta nos primeiros 10 dias. Depois desses 10 dias já saiu a casquinha, filtro solar, mas mesmo assim, sol moderado. Então, todos aqueles cuidados que normalmente a gente tem com a nossa micropigmentação, principalmente nesses primeiros 30 dias, que a gente tá tendo o quê? O processo de cicatrização, a reparação tecidual, tá? E quanto mais cuidado a sua cliente tiver com as sobrancelhas, mais vai ser o resultado duradouro desse procedimento.
Uma das coisas que a gente também tem que lembrar sempre é que o nosso procedimento, o tipo de pele da cliente também influencia no resultado, tá? Então, se você olhar a pele da tua cliente e você vê que a pele dela é muito oleosa, ela não vai durar os 4 meses. E você já tem que deixar isso alertado para sua cliente, porque se durar 1 mês e meio, ela vai vir reclamar para você falando que não pegou. Então você vai falar assim, olha, eu tô vendo aqui que a tua pele é muito oleosa, o procedimento ele dura de 2 a 4 meses, mas pelo teu tipo de pele, pode ser que ele dure menos do que 2 meses, pode ser que ele dure, se durar mais, vamos dizer assim, se durar 3 meses, ela vai ficar satisfeita. Porque, gente, tudo que é falado não dá errado, tá? Não dá errado. Essa semana eu peguei uma cliente para micro, tá? Não foi microrrena. E foi a primeira vez que eu tive problema com marcação. Eu fiz a marcação da cliente, ficou perfeita. Gente, eu juro pra vocês, eu não sei o que tinha na pele dessa cliente, tá? Mas eu fiz a marcação como eu sempre faço, coloquei o anestésico, pré-anestésico. Quando eu olhei, a caneta branca, gel que eu uso, que sempre segura em todas as peles, ela tinha expandido junto com o pigmento. Quando eu fiz a remoção do pigmento com a minha haste, não tinha marcação nenhuma. A minha sorte foi que o anestésico pegou e eu fiquei com uma bordinha esbranquiçada que deu para eu trazer o desenho novamente. E essa cliente eu fiz a abertura da pele e coloquei o segundo anestésico. E foi uma pele muito difícil, o Tebori não estava implantando. No meio do procedimento, eu tive que trocar de Tebori para o dermógrafo, porque não estava pegando, estava lesionando a pele e não estava pegando. No meio do procedimento, eu troquei o equipamento, consegui terminar, a sobrancelha dela ficou linda. Mas ela me falou que no dia seguinte, ela não conseguia nem sair da cama de tanta dor que ela tinha. Não sei até que ponto isso é verdade ou não. Mas ela falou, você tinha que ter me avisado que doía tanto, que não sei o que. Eu falei, olha, desculpa, eu não sabia que ia doer desse jeito. Eu avisei para ela que ela poderia ter um desconforto quando mexe a sobrancelha, quando franze, né? Que isso foram coisas que eu senti quando eu fiz a minha, que ela poderia ter um leve desconforto, mas que isso ia passar de um dia para o outro, né? E assim, foi uma pele que foi muito desafiadora para mim e não tinha nada que caracterizasse essa dificuldade. Gente, a idade na faixa de 64 anos. Fada, não tem diferença. No verão a gente soa mais. Então pode ser que a gente tem que tomar mais cuidado com esse suor excessivo no verão. Mas normalmente não tem muito, não. Deixa eu ver aqui os comentários, porque eu me empolguei falando e me perdi aqui nos comentários. Espera aí. Olha, depende. Depende, Fada, da cliente indicar micro normal ao invés da micro rena. Depende do que a cliente quer. Porque às vezes a cliente não quer pagar uma micro normal e ela não se incomoda que dure menos, tá? Então, o que você pode fazer, por exemplo, é para dar um agradinho, dar uma terceira passada na camada para garantir um pouco mais. Mas isso é coisa para você. E Adri, então, Madá, as minhas clientes não toleram dor, né? Mesmo eu trabalhando o mais superficial possível, desde que eu comecei a trabalhar, a forma que eu vendia o meu trabalho era um procedimento indolor. Por isso que eu trabalho com os dois anestésicos, um para pele fechada e um para pele aberta, tá? Algumas clientes agora estão começando a tolerar um pouquinho mais as picadinhas para ganhar aí 25, 30 minutos de procedimento. Mas quando eu aprendi, a professora também falou que não usava anestésico. Como eu sofri muito para fazer a minha, e olha que eu fiz a minha em 2008,
eu falava que eu não queria que as minhas clientes sentissem o que eu senti, apesar de sempre falar e repito quantas vezes forem necessário, que foi a melhor dor que eu senti na minha vida. Porque foi uma dor muito, doeu muito, mas eu fechei o olho, respirei fundo e foi, né? Porque a minha vontade de ter sobrancelhas era maior do que a dor que eu tava sentindo. Então, mas eu tô mostrando pra vocês. Então, essa cliente, ela tem um histórico, depois conversando com ela, eu vi que ela tem um histórico muito psicológico, tá? Então, assim, tem uma série de coisas ali, é, e a pele dela não era, tá, Adri? Era uma pele maravilhosa. Ela é esteticista, a pele dela era perfeita. Ela só tinha uma plástica, então de repente o local que eu tava trabalhando ali, eu não sei, a única coisa. Mas a pele dela era maravilhosa, aquela pele hidratada, com textura boa, nem tanto que ela não parece ter a idade que tem. Ela parece ter pelo menos uns 20 anos a menos. Mas foi uma pele que me deu um trabalho. Mas graças a Deus ela tá super satisfeita. A gente conseguiu trazer um trabalho. E ela era uma cliente intolerante à dor. E eu tive, inclusive, que fazer o teste de anestésico nela para ela ver que não doía, tá? Então, é por isso que eu falo. Existem. Olha, Adri, até em despigmentação eu tô usando, porque elas sentem muita dor. Aí eu passo o de pele fechada um pouquinho antes para poder conseguir trabalhar bem levinho. Bom, vamos lá. Pode ser que ela tenha uma fibromialgia e eu ainda não saiba, né? Ai, Adri, esse também é o meu diferencial aqui. Por isso que eu consigo cobrar o que eu cobro, né? Porque aqui, a maioria dos lugares, hoje mesmo eu conversei com uma cliente que ela falou assim: não, nunca mais eu faço, sentiu muita dor, não sei o quê. E a filha dela fez comigo e ela fez num outro lugar. Aí ela virou pra mim: também fui atrás de preço, que não sei o quê, quase morri. A minha filha falou: bem feito, mãe. Eu fiz com a Cris, eu não senti dor nenhuma, eu até dormi fazendo procedimento. E a dela ficou chumbada, tá aí, vai agora, fez avaliação hoje comigo para despigmentar, porque tá super carregada. A da filha dela já saiu praticamente tudo, ela já voltou para poder fazer outras vezes. Então, assim, é aquele negócio, tudo tem um preço, né? Não é à toa que eu cobro R$ 780 num procedimento, né? Tem tudo um porquê de uma entrega. E aqui na minha região eu sou uma das que cobram um valor mais alto, né? E então o que eu atendo, eu tenho que ter esse diferencial. Elas não querem sentir dor, então bora lá, vamos lá fazer dentro do possível. Só que uma coisa também, eu não passo 2 vezes anestésico. Né? Então eu não deixo a pele enrijecida, eu não deixo aquela pele dura, uma pele fácil de trabalhar, né? Eu sempre, acho que pela também a forma que eu vou fazendo, não dá tempo de. Exato, Adri, é bem isso mesmo, né? A gente quer elas tranquilinha na maca. É muito engraçado. O Sérgio ia filmar. A maioria das minhas clientes eu peço autorização. Hoje agora até que não tá dando tanto, porque ele tá mais focado aqui nos cursos, montando as coisas, mas no começo ele ia filmar muito, toda vez que eu fazia procedimento. Gente, era muito engraçado. Às vezes a gente tinha que tirar o som dos vídeos porque as clientes roncavam dormindo, gente, na maca e eu fazendo a sobrancelha. E assim, era muito engraçado, porque eu falei que qualquer dia eu vou soltar um vídeo desse no Reels falando, tipo, e quando a cliente diz que vocês dizem que a cliente sente dor, ó, a dor aqui da cliente, ela roncando, mas não posso, né? Coitada, eu vou expor ela. Deixa eu ver aqui. É exato, né? É exatamente isso, gente. O psicológico da cliente é muito forte, né? Talvez se eu não tivesse falado para essa cliente que ela poderia sentir alguma coisa, ela não tivesse manifestado nada, não tivesse somatizado, né? Então, é bem complicado a gente
falar isso pra cliente. Ela, ai, mas você tinha que ter me avisado. Aí eu falei, olha, desculpa, nunca ninguém manifestou isso, mas a partir de hoje eu vou avisar e muito obrigado pelo seu feedback, porque é super importante. Aí eu dei uma super valorizada nela, ela ficou toda feliz e tá me mandando um monte de cliente. Então isso que é o melhor, né? Aquelas crianças são tão chatas que quando indica as pessoas vão. Ó, a Adri tá falando, ô Adri, vou ver se eu compro essa pomada. Será que funciona aqui também? Vou testar. Eu uso os produtos da Kirei, mas não comprei ainda deslizante. Eu preciso até fazer pedido deles que minhas coisas estão acabando. Mas é bem assim mesmo. Em compensação, tem cliente que eu faço o procedimento todo com anestésico de pele fechada. Então, super tranquilo, né? É mais pra gente dar essa segurança pra cliente de que o procedimento dela, né, que ela não vai sentir. Eu sempre vou perguntando se tá tudo bem, como é que ela tá. E quando a gente faz isso, né, a gente valoriza o feedback da cliente, a cliente se sente importante, né, como se ela estivesse ajudando a gente em algo do nosso trabalho. Então, para ela foi super tranquilo, né? Então, Madá. Ui, bati aqui na minha outra câmera. Então, Madá, eu também penso assim, tá? Em relação ao anestésico. Só que existem regiões de maquiagem, para tatuar, que a cliente não sente dor. E tem regiões que elas sentem muita dor mesmo. Por exemplo, o pé é uma região que dói muito. Aqui, ó, região de pescoço, não dói nada para fazer. Dedo dói muito. Então, a sobrancelha, se a gente parar para analisar, locais que tem pouca gordura, eles doem muito. Costela, aqui no pescoço, apesar da gente não ter muita gordura, é músculo, tá? Então não tem problema. Mas regiões que são mais próximo, pele e osso, tendem a ter mais dor. E a sobrancelha é uma das regiões mais doloridas. Tanto que às vezes qualquer batidinha, pessoa caiu, bateu o rosto, aonde que corta sempre? É os supercílios, né? Porque é uma pele mais fina, é uma pele mais delicada. Então a cliente, ela tende a ter um pouco mais de dor. Por isso que não é só o preparo também psicológico, fisiologicamente falando, no meu ver, né, dói bastante. Adri, vai lá, meu amor, beijo, obrigada. Exatamente, não é placebo, né, Adria? E fora que ela também tem algumas propriedades, né, essa pomada, ela ela tem uma pomada, ela tem um calmante também na pele que ajuda a dar essa meio analgesiazinha, né? É bem legal essa pomada. Sim, Hã? sim. Gente, eu vou só terminar aqui, né? Ó, aqui já é o contrário comigo, viu, Madá? O meu público A, eles reclamam, o público C não reclama, tá? É bem ao contrário isso aqui comigo. E o público C que eu digo é porque assim, eu tenho cliente faxineira, eu tenho cliente que vem, que junta o dinheirinho, eu tenho, não diminuindo profissão, tá? Porque a minha faxineira ganha muito bem. Mas tô falando assim, que são públicos de poder aquisitivo mais baixo, que pagam o valor que eu cobro e não reclama nada. Em compensação, tem pessoas do público A que, nossa, não quer sentir dor nenhuma. Tipo, eu pago o dobro para não sentir dor. É bem diferente aqui. Gente, eu vou encerrando por aqui, porque a nossa live hoje foi, meu Deus do céu, olha só, quase 2 horas aqui, vocês aqui comigo. Muito obrigada. Eu vou ficando por aqui, porque meu bebê também daqui a pouco Reforça que o curso da descrição deve tá. ter promoção para alunos. Então, assim, reforçando aqui pra vocês que meu bebê daqui a pouco vai acordar, porque tá no horário dele, da acordadinha. Lembrando aqui pra vocês que a gente tá com as inscrições pro curso de microrrena aberta. Então, quem quiser, clica no link
vai lá na bio, entra no grupo do WhatsApp. Lá no grupo a gente vai estar disponibilizando a página de vendas do curso. E ainda para quem está lá no grupo até o dia 10, né? Até o dia 10, lá no grupo a gente está colocando um cupom que, além do desconto que eu já tô dando para quem está no grupo, vai ter ainda mais 20% de desconto. Então, gente, ó, tá por um precinho desse tamaninho. Quem tiver interesse, dá um pulinho lá para vocês verem e não perderem essa oportunidade. Então, até o dia 10, o cupom de desconto está valendo. A partir do dia 10, não tem mais esse cupom com esses 20%, tá bom? Um beijo grande, uma ótima semana. Obrigada pela presença de vocês. Tô muito feliz por vocês aqui, tá bom? Muito obrigada, Elaine, Adri, Fada, Fátima, Janilda, pessoal, tudo aqui que interagiu comigo nesse momento. Amadá, deixa eu ver aqui, Adri, deixa eu ver quem mais, as meninas aqui, a Fran, que também ficou aqui, falou com a gente. Para todo mundo que participou e fez essa live hoje maravilhosa, que durou 2 horas e eu nem vi passar. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau!